Camaradas, hoje vivemos um tempo em que o sistema capitalista enfrenta uma das suas maiores crises, em que de novo o poder político e económico domina o poder político, em que a fome e a miséria alastram, no tempo em que se desenvolve um brutal ataque contra os direitos dos trabalhadores, dos seus ordenados e pensões, em que se agrava a exploração, em que o desemprego atinge números preocupantes. Tudo fazem no plano político e legislativo para fragilizar o movimento sindical de classe. Mas vive-se igualmente um tempo de alargamento de consciência de classe, de compreensão da unidade, da luta, da resistência dos trabalhadores e de tudo. Vemos hoje como ataque aos sindicatos se constitui uma das linhas essenciais a intensa ofensiva ideológica em curso, que conduzida por um vasto leque de acólitos, outra coisa não é do que a tentativa de dar forma ao sonho do grande capital, de transformar o sindicato ao serviço dos trabalhadores e da democracia, numa organização ao serviço dos interesses do grande capital. Percebe-se esta sanha obsessiva contra os trabalhadores e as suas estruturas representativas, parte dos que existem e agem em função dos interesses dos grandes grupos económicos e financeiros. Os trabalhadores são a força da nação. Era uma das palavras de ordem em tempos evitadas das grandes manifestações de massa, palavras de ordem bem expressivas da realidade, com os efeitos dos trabalhadores, principais produtores da riqueza do país, organizados nas suas estruturas representativas, nos seus sindicatos de classe, constituem não apenas o mais poderoso obstáculo à exploração por parte do grande capital, mas igualmente uma força decisiva da democracia e na liberdade. A política de direita conduzida por sucessivos governos levou à destruição sistemática de grandes conquistas de abril, como as nacionalizações e a reforma agrária. Superou o domínio económico e político do grande capital, enfraqueceu a soberania e a independência nacional e de novo acentuou a desigualdade e injustiças sociais. Mas não anula a realidade dos grandes valores de abril de terem criado profundas raízes na sociedade portuguesa e continuarem a inspirar a luta dos trabalhadores e de todos os cidadãos que acreditam que é possível e necessária uma sociedade mais participativa, mais justa e mais democrática. A palavra de ordem governativa assenta hoje claramente na destruição dos direitos laborais e sociais. O aparelho do Estado e do serviço público, escolas, centros de saúde, organismos estatais, poder local, tudo está na mira desmanteladora deste governo, que sob a capa das dificuldades económicas aprofunda condições objetivas para o processamento do processo privatizador. Desertifica o país e destrói importantes conquistas sociais dos cidadãos deste país. São os traços de uma política de direita economicista desumanizada, acentuada por uma maioria absoluta e uma política cada vez mais sujeita aos deveres dos grandes interesses económicos. Camaradas amigos, são vários problemas crónicos que têm vindo a afetar o sistema público da educação, analfabetismo, excesso de abandono escolar precoce e baixa formação e qualificação de mão de obra, coincidência agravada neste distrito. O encerramento sob a este governo tem elevado número de escolas de primeiro ciclo, de grande e de jardins de infância, que as políticas de direita visam perseguir. A educação, o atual governo persegue as políticas de direita que vão no sentido de precarizar as relações de trabalho dos professores e dos outros trabalhadores da educação, empurrando muitos desses profissionais para o quadro disponíveis da função pública, responsabilizando o Estado pela escola pública e acelerando o processo de privatização da educação, transformando a escola numa instituição lucrativa, legislativa e ignorando o direito universal dos cidadãos à educação. Na Justiça, aniquilou dezenas de tribunais, reduzindo o direito dos cidadãos ao direito. Esta política tem incidência particularmente grave neste distrito, dado o quadro objetivo atrás das dificuldades simétricas, sociais e regionais. Este ano, em que se celebra o 41º aniversário da Revolução de Abril, coloca-se como nunca desde tempos de alegria, esperança e avanço a necessidade de ruptura com a política direita das últimas décadas, a valorização das realizações dos projetos dos valores de Abril que a Constituição da República Portuguesa consagra. Em poucos momentos após o 5 de Abril se chegou a uma situação tão grave. Em poucos momentos destes 41 anos se colocou com tanta força como hoje a necessidade de um rumo novo para o país. O comando da política nacional tem que estar centrado nos interesses dos trabalhadores, do povo e do país e não nos interesses dos grupos económicos, financeiros e das multinacionais. É preciso uma nova política e um novo governo. É necessário um grande movimento de ruptura e de mudança que assenta na ampliação da luta de massas e no estabelecimento dos seus aliados, como elemento essencial para a convergência de todas as forças sociais e políticas que querem a ruptura com esta política e um novo caminho para Portugal. É preciso travar este processo, é preciso parar este ciclo vicioso, inverter a situação de permanente perda de atividade, de gente, de recursos, de património e de contínua degradação das condições de vida deste distrito. É preciso responsabilizar os deputados eleitos pelo sítio de Viseu, alguns deles residentes naturais do Lamego ou da região do Sul, em prol de cidadãos que os elegeram.
foram eleitos para mostrarem toda esta conjura contra as populações favorecidas, então demitam-se. Camaradas, a crítica, o protesto, a luta deverão estar associadas às propostas ao projeto, à confiança e à esperança. Traduzida nas forças da consigo, assim é possível uma vida melhor, um Portugal com futuro, uma sociedade mais justa. Uma sociedade assente em princípios e valores, onde a vertente política, económica, social e cultural é parte de um regime de liberdade com um Estado democrático, representativo, participativo e moderno. De um país independente que garante a melhoria das condições de vida do povo e lembrar que o povo unido jamais será vencido. Chegados ao fim de mais um mandato e olhando para a realidade do país, deparámos que não ter capacidade para comandar governos nunca impediu ninguém de ser Primeiro-Ministro de Portugal. Estamos a meia dúzia de meses das eleições legislativas, não podemos brincar com isto. Assim, o PSDB vem apelar a todos os orientes que saibam tomar nas suas mãos a luta por um futuro melhor. Uma luta pelo seu próprio futuro e acreditar que sim é possível uma vida melhor e o povo unido jamais será vencido. Viva a Assembleia da Organização Regional de Viseu do PSDB, viva o Partido Comunista Português, viva a CDU. Viva!